E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao Mundo em Código. Meu nome é Wesley Alves e vamos começar hoje a botar a mão no código. Então, hoje a gente vai ver como é que começa escrevendo as coisas na tela, como ler. Vamos aprender algumas coisas bem básicas, mas é uma introdução, é o início da sua jornada aqui pelo mundo da programação, beleza? Então, vem para o código. Aqui no código, eu já tenho aqui o Visual Code instalado, já é aberto. Se você não viu sobre Visual Code, como instalar, tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Então, já está instalado, já está tudo configurado. Eu já tenho aqui uma pastinha minha aberta e vou criar o meu primeiro arquivo aqui para começar a programar. Então, vou criar aqui o primeiro arquivo, o main.py. O py é a extensão do Python, então todos os arquivos que eu for criar vai ter o .py no final, tá bom? Então, ele já fica ali com o símbolo do Python e tudo. Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente vai usar vai ser o print. O print é um comando que a gente usa para mostrar coisas na tela. É a forma que a gente tem do computador mostrar informação para a gente, para ter essa comunicação. Então vamos começar aqui pelo print. A ideia é bem simples. Como eu falei em outros vídeos, a linguagem de programação ela serve como interpretador. A gente vai escrevendo do jeito que a gente consegue ali, do jeito que a gente sabe, né, da língua inglesa, portuguesa e tudo mais, e ele depois interpreta isso e transforma em binário para o computador entender. Então, o primeiro comando que eu vou botar aqui é o print. E o print, ele é uma função. O que são funções? Funções são exatamente como na vida, né? A gente tem funções. Funções como movimentar, como cantar, como falar. Isso são funções que a gente tem. Então, no computador ele também tem funções. O print é a função de exibir coisas na tela, ok? Então, quando eu faço o comando print, eu abro esses parênteses, ele espera que eu bote alguma informação ali dentro, um texto qualquer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir aspas duplas, escrever aqui, olá, mundo. É o primeiro despertar aqui da linguagem. Todo mundo que começa a programar vai para o olá, mundo. Então, eu botei entre aspas duplas por conta de ser um texto. Sempre que for texto, eu vou botar em volta dessas aspas duplas, qualquer coisa, tá bom? Então, print olá mundo, e ele mostrou aqui a palavra, vai mostrar aqui a palavra olá mundo. Como que eu vou fazer para rodar? Como a gente já viu no outro vídeo, eu vou adicionar aqui, ó, terminal, escrever Python e botar o nome do meu arquivo, main.py. Ele mostrou ali olá mundo. Ó, legal. A gente já começou a ter uma interação aqui com o Python. Vou limpar aqui a tela. Agora, o Python não tem só essa forma de escrever. Eu posso escrever juntando palavras. Por exemplo, um belo dia. Então, olha aqui, eu fiz por vírgula, separando aqui, ó, abri parênteses aqui, a função é tudo isso. Então, eu primeiro botei olá mundo, vírgula, hoje é um belo dia. São duas palavras. E ele vai conseguir juntar essas duas palavras e imprimir de uma vez só. Então, se eu for rodar aqui de novo, olha lá, olá mundo, vírgulas, deu um espaço, né? E escrever outra palavra. Ele tem esse poder de escrever uma, escrever outra, e eu posso botando várias vírgulas e escrever mais conteúdo ali se eu quiser. Se eu quisesse, só separar, tá bom? Ah, Wesley, mas só escreve texto? Não, escreve número também. E o número tem uma particularidade. Eu posso escrever o número dessa forma, ou seja, 10, e eu posso juntar também o número com texto. Então, esse é o número 10. Mas esse 10 que está dentro das aspas duplas é um texto, tá? Não confunda ele com o número real que a gente vai daqui a pouco mostrar. Então, por exemplo, se eu rodar esse comando aqui, ele vai mostrar ali como se fosse um texto normal. Só que tem uma particularidade. Eu posso fazer a impressão, né, mostrar um cálculo, por exemplo, 10 mais 10. Se eu quiser mostrar 10 mais 10, o que você acha que ele deveria mostrar? Esse texto, 10 mais 10? Então, para e pensa. Eu não botei entre aspas duplas. Como eu não coloquei entre aspas duplas, ele vai entender que isso não é um texto, e sim uma operação. Então ele já começa a entender, opa,
Aqui agora é matemática. Tem uma soma, não tem aspa dupla, então tem um número, ele vai tentar somar esses números. Então, quando eu rodar aqui o comando, ele me mostrou 20. Então, olha que legal. Eu consigo mostrar texto, consigo mostrar operação, então eu consigo pegar um número, botar outro número e somar os dois. Então, dessa forma que a gente começa a ter interação do computador com a gente, de mostrar coisas para a gente. Beleza? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a entender como o computador se comunica com a gente, como ele mostra informação para a gente. Agora vamos para o passo 2. Como que a gente passa informação para o computador? O computador mostrou texto e eu quero falar para ele, olha só, esse texto eu quero te mandar para ele fazer alguma coisa. Por exemplo, imagine que você queira, ele pergunte seu nome e você queira responder o seu nome para ele. Então, vamos botar aqui um print. Olá, qual é o seu nome? Aqui ele vai tentar fazer uma pergunta para mim. E nessa que ele vai fazer uma pergunta, ele espera uma resposta. Para eu receber uma resposta, eu faço o comando input, que também é uma função. A input, ele espera entrar com dados. Então, ele espera que eu esteja passando alguma coisa para ele. Então, vamos testar isso aqui para a gente ver? Python main. Ah lá, ele fica esperando, ele não terminou aqui, ó. Ele deixa eu escrever, ó, coisas. E agora sim ele terminou. Percebe que ele parou ali e ficou esperando? Quando ele termina de executar o código, ele mostra a linha de comando ali, o D projetos de novo, que é o meu diretório de trabalho aqui. Porém, quando ele não termina de executar o código, ele fica ali esperando. Calma aí, tem alguma coisa, tem um input aqui. Estou esperando você me passar alguma informação. Ah, beleza, legal. E agora, como que eu pego esse texto que eu digitei e uso ele? Aí a gente entra num conceito muito legal, que é o conceito de variável. O que seriam variáveis? Variáveis são locais, é como se pensa num guarda-roupa. O guarda-roupa tem vários compartimentos, vários espaços. E eu consigo guardar coisas nesses espaços. O conceito de variável é exatamente esse. Eu tenho vários compartimentos, eu crio um compartimento e dou nome para ele, eu coloco uma etiqueta nele, e nesse compartimento eu consigo colocar informação ali dentro. Ok? Então, eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona uma variável. Aqui a gente viu o print de modo bem simples. A minha ideia não é ficar enrolando muito, a ideia é ser bem objetivo. Então, o print mostra, o input recebe dados, beleza? Então, vamos lá. Vamos para como eu pego esse dado que eu digitei e guardo numa variável. Aqui a gente já fez o input. Inclusive, o input eu posso botar texto para ele mostrar para mim. Então, eu posso botar aqui, ó. Em vez de botar esse print aqui, eu poderia botar aqui, olá, qual é o seu nome? E deletar esse carinha aqui. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Se eu rodar aqui, ó, só que ele fica com o cursor do lado esperando aqui, ó. Beleza? A única diferença é essa. Então, como que eu guardo esse dado que eu estou esperando receber? Para eu guardar esse dado, eu preciso criar uma coisa que a gente chama de variável. E a variável, ela é uma palavra. Então, eu tenho que criar uma palavra que vai ser o nome do meu armazenamento. E aí eu posso escrever do jeito natural, do meu idioma mesmo. Então, vou botar aqui, ó, nome usuário. E aí eu digo que o nome usuário vai ser igual ao que eu digitar, ou seja, igual ao input. Ah, Isla, mas tu está guardando o input dentro, dizendo que o nome é igual ao input, que confuso. É isso mesmo. Porque quando o input for executado, ele vai ficar aguardando a digitação de alguma coisa. Quando eu digitar, ele vai pegar essa resposta e guardar dentro do nome usuário. Percebe que nome usuário está sem aspa dupla, ele não é um texto. Nome usuário agora é um comando. Eu criei uma caixa chamada nome usuário. Ele virou um comando. Então, ele não precisa estar entre aspas duplas, ok? E aí, para ficar mais legal, eu vou fazer o quê? Vou mostrar isso na tela. Então, vou mostrar aqui, ó. Seja bem-vindo.
E aí eu vou botar uma vírgula e botar nome usuário. Mais uma vez, reforçando, o nome usuário virou um comando. Ele não está entre aspas duplas, ele é um comando. Eu criei uma caixinha ali, uma variável. Então eu botei aqui, ó, um texto, vírgula, uma caixinha, uma variável, para ele juntar esses dois. Vamos ver como isso vai se comportar? Qual é o seu nome? Vou escrever aqui o Esdras. E ele botou ali, ó, seja bem-vindo, o Esdras. Ou seja, ele agora conseguiu guardar o meu nome e ter essa informação para ser usada. Então, a partir de agora, eu consigo usar esse dado. E aí eu tenho uma comunicação com o computador. Ou seja, mostrando informação para mim e eu mandando informação para ele. Ou seja, print e input. Beleza? Então aqui a gente aprendeu os dois comandos mais simples da programação em Python. E aí dá para a gente criar várias coisas aqui, como agora perguntar, por exemplo, qual é a tua idade. Então, idade usuário é igual a input, qual é sua idade. E aí aqui eu posso mostrar melhor. Olá, seja bem-vindo. Nome, vírgula, sua idade é... E eu vou botar aqui idade do usuário. Então, olha que legal. Eu vou fazer duas perguntas e aí eu vou mostrar a informação completa. Ou seja bem-vindo usuário, que eu não sei, pode ser qualquer coisa que eu digitar ali. Sua idade é qualquer coisa que eu digitar e ele vai estar guardado ali. Vamos testar? Qual é o seu nome? O Esdras. Qual a sua idade? 34. E aí você pode pensar assim, não funcionou. Ué, Esdras, você não disse que se colocasse ali ia funcionar? E aí eu quero mostrar um detalhe que é muito importante. Percebe que aqui tem uma bolinha branca, aqui em cima? Significa que eu não salvei esse arquivo. Eu deixei propositalmente para mostrar o que pode acontecer às vezes, a gente ficar testando e não conseguir descobrir o problema. Então, sempre o arquivo que eu estou editando precisa estar sem essa bolinha branca. Então, eu aperto Ctrl S e olha lá, ó, ela sumiu, ficou um X. Sempre que tiver a bolinha branca, significa que eu editei alguma coisa e não salvei. Ok? Então, sempre salva seu arquivo. E agora eu vou rodar aqui de novo o comando. O Esdras 34. E aí ele vai mostrar a palavra completa. Seja bem-vindo, o Esdras, sua idade é 34. Legal? Ah, legal, Esdras. Até aí tá tudo bem. Consegui entender que tem o input, que lê os dados e guarda em variável, uma caixinha. Consegui entender que o print serve para mostrar a informação, mas eu estou achando muito bagunçado. Eu queria limpar a tela em vez em quando. Então, beleza. Vamos fazer um limpar tela aqui? Eu vou fazer um comando que vai exigir uma coisa importante que a gente vai aprender mais para frente, mas eu vou dar um overview aqui para vocês. O Python ele é uma linguagem como várias outras que usa várias bibliotecas de várias coisas diferentes. Tem biblioteca de um monte de coisa, para acessar banco de dados, para conectar na internet, para poder fazer várias coisas. E existe a biblioteca que acessa recursos do sistema operacional que a gente está usando. E aí, como que eu uso uma biblioteca? O que é uma biblioteca primeiro, né? Uma biblioteca são pacotezinhos separados, ou seja, alguém criou um código para ser usado no Python que vai fazer alguma outra tarefa. Por exemplo, eu tenho um código que vai ser usado para eu buscar informação na internet. E eu posso usar esse pacotinho que tem um código complexo, bem gigante lá, que alguém já fez para mim, só que ele fez para usar só uma função. Por exemplo, o print e o input são funções que já são nativas, ela não precisa de eu importar para usar. Mas existem outras funções que eu preciso importar de uma biblioteca, de um pacote separado, para usar. E uma delas é o OS, que é o Operation System, ou seja, sistema operacional. Então, o OS é o comando que eu vou usar para poder ler recurso do sistema operacional. E aqui eu vou usar ele. Então, para importar um pacote, eu faço import o nome do pacote, no caso aqui OS, e aí eu quero botar um input aqui, ó, input, só para ele dar uma pausa aqui. E logo depois
eu vou botar aqui, ó, OS, ponto. Quando eu aciono ponto, dependendo do pacote que eu estou importando, ele traz os recursos que esse pacotinho tem. Um deles é o System. O System me permite executar comandos como do CMD, como da linha de comando que a gente já viu aqui embaixo. Então eu vou rodar aqui e vou escrever CLS, que é o comando de limpar tela, que a gente já viu. Então vamos rodar isso aqui de novo? Então vou rodar aqui no terminal mais uma vez. Vou fazer aqui, ó, Python main. Ó, ele perguntou, olá mundo hoje é um belo dia, mostrou tudo e ficou parado. Eu vou apertar o Enter aqui. E olha lá, ele limpou a tela e botou ali, ó, qual é o seu nome? Então olha como fica legal. A gente pode usar o CLS para ficar limpando a tela para poder organizar nossa exibição de informação. Às vezes eu quero fazer um sistema, mostrar um menu, limpar, mostrar os dados. Então o CLS vai ser super importante para a gente fazer um sistema mais bonitinho aqui no Python, usando linha de comando. E aqui eu vou botar o Esdras, aqui 34, e pronto. Ele vai mostrar ali a informação. Seja bem-vindo, o Esdras, sua idade é 34. Beleza? Então, aqui a gente já viu algumas coisas bem legais. Agora eu quero criar um programinha aqui, vou criar um desafio que vai ser bem legal. A gente vai fazer um Jockey Pole, que é o pedra, papel e tesoura. Eu vou fazer de modo bem simples, tá? Só para a gente aprender aqui e poder criar um joguinho legal. Mas ele vai ser um joguinho para você jogar com seu amigo ali no computador, tá? Então, eu vou criar aqui o arquivo jockeypo.py e vamos começar a escrever nosso código. Para o jockeypo, a gente vai começar escrevendo aqui os comandos desse jeito. Vamos lá, então. Primeiro, print. Seja bem-vindo ao Jockey Pole. Print de novo. Então aqui agora eu vou botar as instruções. Então primeiro, vou dizer aqui, ó, digite a sua escolha. E aqui eu vou botar print pedra, papel ou tesoura. Digite aqui sua opção e aí eu vou botar agora jogador 1 input, digite sua opção. E aí ele vai digitar, vou dar um espacinho aqui. E aí eu quero fazer o quê? Se eu vou botar o jogo para 2, eu tenho que limpar a tela para o jogador não ver. Então eu vou aqui, ó, importar o OS. E aí eu vou criar aqui, ó, os.system e vou fazer aquela limpeza de tela. Depois eu vou botar aqui, ó, jogador 2. E aí eu vou pegar todo esse texto que eu botei aqui e vou botar de novo para o jogador 2 ver. Como se fosse um totalmente novo. Então, e vou escrever aqui, input. Eu vou copiar esse texto aqui de cima. Digite sua opção. E aqui eu vou dar a resposta. Print. O jogador 1 escolheu. E aí aqui eu vou botar jogador 1, vírgula. E o jogador 2 escolheu jogador 2. Então, olha como eu criei aqui um joguinho rápido de Jockey Pole para 2 pessoas. Eu vou limpar a tela aqui também. E agora, vamos entender o que eu fiz. Isso que eu fiz é um algoritmo. Então, eu criei um passo a passo para resolver um problema, ou seja, que é o jogo de Jockey Pole. Então, eu fiz aqui, ó. Primeiro, eu importei um pacotinho, mostrei a mensagem, disse o que ele tinha que digitar, pedra, papel e tesoura, e mandei ele digitar a opção dele. Quando ele digitou, eu guardei nessa variável,
nesse espaço em memória. Limpei a tela para o próximo jogador poder escolher a opção dele. Então, ele vai digitar aqui a mesma coisa, o segundo jogador vai receber aqui a informação e vai mostrar o resultado. Só que agora eu vi aqui um detalhe. É legal eu botar aqui a informação de que é o jogador 1 ou o jogador 2, para diferenciar. Então, seja bem-vindo ao Joaquim Pô. Digite a sua escolha. Vou escrever aqui a palavra jogador 1. E aqui, digite a sua escolha jogador 2. Para esse exemplo aqui, eu vou usar o CMD mesmo, separado. Então, eu abri a linha de comando aqui, ó, tá? E eu vou usar ela porque eu acho que fica mais legal de ver. Então, vou navegar aqui para minha pasta. E vou usar aqui o Python Joaquim Pô. E ele botou, seja bem-vindo ao Joaquim Pô. Digite a sua escolha, jogador 1. Pedra, papel ou tesoura. Digite sua escolha. Eu vou escolher aqui, pedra. E eu chamo um amigo e ele vai receber essa mensagem aqui, ó. Seja bem-vindo ao Joaquim Pô. Digite a sua escolha, jogador 2. Pedra, papel ou tesoura. E o jogador 2 vai botar aqui. Ok, vou escolher tesoura. E aí ele bota ali, ó, o jogador 1 escolheu pedra e o jogador 2 escolheu tesoura. Ele não está comparando ainda para saber quem ganhou, mas a gente que está jogando, as pessoas que estão jogando, vão saber quem ganhou porque entende o jogo. Mais para frente, em outros vídeos, a gente vai fazer a ideia dele ser inteligente, tá? A gente vai programar isso. Mas eu quis fazer um vídeo dividido para não ficar muito extenso e muito complexo aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer um conteúdo bem simples aqui, introdutório, falando sobre input, sobre print, sobre vários aspectos da programação, que é a base, né, do Python. E aí a gente vai aprender mais coisas com o decorrer do tempo. Então, esse é o início. A gente vai incrementar muito mais esse Joaquim Pô e deixar ele muito mais complexo, sendo um pouco mais inteligente, até tomando as decisões de quem ganhou e de quem perdeu, beleza? Mas para início é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. E se você gostou, já dá um gostei aí, para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante. E já se inscreve no canal. Até o próximo. Um abraço, pessoal!